Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o impacto da Primeira Guerra Mundial no continente africano. Tema bem importante aí para a gente compreender um outro lado da Primeira Guerra Mundial dentro do território africano. A Primeira Guerra Mundial, um conflito predominantemente europeu, ela teve profundas consequências na África, que na época estava quase toda sob o domínio das potências beligerantes. E esse confronto em solo africano, quando a guerra ela começa a eclodir de vez na Europa, a resposta imediata na África foi a invasão, por sua vez, das colônias alemãs pelos aliados. A campanha no Sudeste africano, naquele momento, e principalmente no Sudeste africano alemão, foi rápida, durando 6 meses. Enquanto em Camarões levou um pouquinho mais de tempo, 15 meses. Na parte oriental da África, o confronto ele se estendeu por um período ainda mais longo. Então cada região teve o confronto aí destinado e correspondente na questão do tempo, conforme a região e o domínio. E o conflito ele não se limitou a europeus. Tropas africanas também tiveram um papel crucial para o sucesso dos aliados, combatendo tanto no continente africano quanto na Europa. Então vejam que eles foram recrutados para ambos os continentes nesse contexto. E também no Oriente Médio tivemos a presença africana. As consequências sociais e econômicas desse conflito foi que gerou um êxodo de europeus que trabalhavam nas colônias, causando a paralisação de serviços essenciais. E para os africanos, ver europeus em guerra entre si foi um evento, digamos assim, chocante, já que isso nunca havia acontecido durante a ocupação colonial. Existiu a partilha, existiu aquele momento onde a África foi subjugada, mas eles não haviam guerreado entre si. E a situação ela começa a se agravar quando os colonizadores eles incitaram os africanos a combater outros brancos. E nesse meio tempo, mais de 500 mil de homens foram recrutados, tanto para combate quanto para atuarem como carregadores. Carregadores são aqueles que carregavam todos os instrumentos de guerra dos soldados. Esse recrutamento ele era feito de 3 formas: voluntário, por recrutamento e por conscrição. Sendo que na África negra francesa, o serviço militar ele era obrigatório. A guerra, nesse contexto, foi responsável por um grande número de mortos, assim como todas as guerras, e também feridos. E, além disso, indiretamente causou óbitos devido a uma epidemia de gripe que se espalhou pelo continente africano e com o retorno dos soldados e carregadores entre 1918 e 1919, isso ficou ainda pior, A gente fala aqui da gripe espanhola. Além disso, a guerra ela prejudicou a economia africana, causando a queda do preço de produtos básicos e o aumento dos preços de itens importados, também muito importantes ali para o continente africano. E a estrutura comercial com a Europa foi alterada, especialmente com a expulsão dos alemães, pois eles controlavam grande parte do comércio em algumas áreas. Por outro lado, a guerra também estimulou o desenvolvimento de indústrias locais, como na África do Sul, e impulsionou também o desenvolvimento de infraestrutura, como a construção de estradas e portos. Claro que resistência sempre está presente em momentos de guerra e mudanças políticas, ainda que os europeus não pudessem tolerar tumultos na retaguarda. A autoridade colonial, sempre presente e que ainda não era consolidada, ela foi contestada por vários levantes e protestos naquele momento no continente africano. E as razões para os levantes, eles
Eles ganhavam dimensões muito extensas, né, múltiplas, incluindo o desejo de independência, ressentimento contra o recrutamento, que eu acabei de falar, obrigatório e principalmente pelo trabalho forçado, além de restrições econômicas e descontentamento com o próprio regime colonial. O recrutamento, ele, por ser forçado, de soldados e carregadores, em particular, foi uma das principais causas desse momento de revolta entre os africanos que participaram desses conflitos. A guerra, ela abriu novos horizontes, mas esses horizontes eles foram abertos principalmente para as elites, que de alguma forma elas se favoreciam, né? E favoreceu o desenvolvimento de uma atitude mais crítica em relação ao poder colonial, a esse processo de colonização do continente africano. Com a participação de africanos na administração de novas entidades políticas com o passar do tempo, as reivindicações por maior autonomia elas começaram a se intensificar, é claro, né? E além disso, a opinião internacional sobre o colonialismo ela começou a evoluir. E após o conflito, a ideia de uma missão sagrada de civilização ela foi formalizada com os mandatos da Liga das Nações, introduzindo o princípio da responsabilidade, e essa responsabilidade ela deveria ser internacional para as potências coloniais, principalmente aquelas responsáveis por anos, séculos de exploração do continente africano. Até parece que isso repararia, né, em algo, mas a ideia de autodeterminação dos povos, defendida por Woodrow Wilson, presidente estadunidense na época, e a Rússia soviética também começou a ganhar força. Essas ideias de autodeterminação e responsabilidade colonial influenciaram também profundamente os movimentos nacionalistas nascentes, que no futuro, após a Segunda Guerra Mundial que viria, né, passariam a exigir o controle do poder. E sempre nesse sentido e nesse ritmo, o poder acima de tudo, as disputas pelo poder, disputas por território, a gente vê presente hoje, em pleno século XXI, 2025, cada vez mais essas empresas que necessitam de metais preciosos, capazes de fazer tudo para explorar, independente desse processo que nós acabamos de ler agora, que ele preza pela autodeterminação, pela questão da soberania dos países. Isso parece que não é algo que chama mais atenção do que esse, bem entre aspas, desenvolvimento da humanidade, mas é um desenvolvimento por parte da tecnologia. Porque enquanto seres humanos, parece que estamos com os pés ainda muito mais próximos da primitividade, tendo em vista tantas guerras em pleno século XXI, 2025, como eu acabei de falar, estamos com um pé, ou melhor, com os pés, muito mais na primitividade do que qualquer outro estado do desenvolvimento humano. É isso aí, valeu, compartilhe aí o áudio, se puder, curtir também, se puder se inscreva, se puder contribua de qualquer forma para que a gente consiga fazer cada vez mais áudios, baseados aqui, é claro, em textos de livros, sempre baseados em textos de livro. A gente faz de várias formas aqui para ficar algo um pouco mais didático e para a gente explorar todos os campos da história. Valeu, obrigado e até mais.